O brasileiro voltou a se comportar como se estivesse vivendo na década de 80. Pois é, o Brasil retrocedeu 40 anos. Acabou de sair uma pesquisa que escancara uma coisa que os números bonitinhos do IBGE, do companheiro Márcio Postman, nunca vão te mostrar. A pesquisa mostrou que o brasileiro nesse momento está fazendo malabarismo para sobreviver e principalmente para comer. Seja bem-vindo para mais um capítulo da nossa série A Economia Brasileira em 2026. E você que tem mais de 40 anos, assim como eu, vai entender na hora do que eu estou falando. Quem é mais novo, presta muita atenção porque isso aqui tem a ver com o seu futuro. Provavelmente você viu o seu pai ou a sua mãe fazendo exatamente isso dentro de casa, com esse comportamento. Se você não viu, com certeza os seus avós fizeram isso que eu vou te mostrar agora. Os meus pais, eles trabalhavam. E quando chegava o dia do pagamento, a família inteira ia para o supermercado. Não era simplesmente uma compra de mês que a gente fazia, né, que da forma como a gente conhece hoje. Na realidade, era uma verdadeira corrida, meu amigo. Por quê? Porque o tempo jogava contra. O carrinho de muitas pessoas, né, vinha cheio até em cima. Pois é, naquela época muitas pessoas conseguiam encher o carrinho. Gente comprando 10 pacotes de arroz, estocando óleo, estocando açúcar, comprando coisa que nem ia usar naquele mês. Coisas, né, que eram não perecíveis, que duravam muito tempo. Por que fazia isso? Porque se deixasse para comprar no dia seguinte, ia estar mais caro. Você lembra do rapaz ali do mercado com a maquininha remarcando os preços lá no corredor? Era o tempo todo remarcando o preço. Tinha produto lá que tinha 3, 4, 5 etiquetas coladas, uma em cima da outra, de preço. Por quê? Porque o feijão de manhã era um preço. De tarde, ele era um outro preço. Na manhã seguinte, era um outro preço mais caro ainda. Ou seja, se você não fosse para o supermercado e comprasse tudo ali imediatamente com seu salário na mão, o seu dinheiro acabava. E o resto do mês era o quê? Era malabarismo até chegar ao próximo pagamento. Você lembra disso? Quem lembra, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber se você viveu essa época ou se você viu os seus pais indo no supermercado fazendo compra de mês. Pois é, meu amigo. Dá uma olhada só no que acabou de sair. Uma pesquisa da Fintech Jeito, que analisou o comportamento de 15 milhões de clientes da classe C e D. Essa pesquisa mostrou que entre os dias 12 e 25 do mês, o consumo das famílias simplesmente despenca 55%, cai pela metade. E tem um nome técnico para isso, eles chamam isso de ponto cego da renda. E nos 5 dias antes do pagamento, o consumo salta 73%. Guarda esse número aqui, 5 dias antes do pagamento, o consumo aumenta 73%. Então sobe, cai pela metade, sobe de novo, é o tal efeito sanfona, ou seja, é exatamente o mesmíssimo comportamento da década de 80. A família gasta tudo quando o dinheiro entra, passa a metade do mês cortando tudo que pode, adiando tudo que pode e esperando ansiosamente o mês acabar o mais rápido possível. Para quê? Para receber novamente e voltar nesse ciclo novamente mês após mês. Só que tem uma diferença muito grande entre aquela época e os tempos que a gente vive hoje. E essa diferença, para mim, é a mais preocupante de todas. Por quê, meus amigos? Porque naquela época a pessoa ia para o supermercado com o salário na mão, com o dinheiro vivo, sabe? Então ela corria, por quê? Porque o dinheiro que estava na mão dela começava a derreter no instante que o dinheiro batia na mão dela. Então tinha que correr para aproveitar aquele poder de compra, porque a inflação mudava assim absurdamente de uma hora para outra. E hoje, olha só o que a pesquisa está mostrando. Aquela alta de 73% que eu falei para você guardar esse número, há 5 dias antes do pagamento, ela não é feita com salário. Ela é feita com crédito, com Pix parcelado, é crédito no supermercado, crédito na farmácia, no posto de gasolina, crédito no iFood, cara. E eu não sei se você está entendendo exatamente o que isso aqui significa, mas já foi época que o brasileiro usava o crédito para comprar uma geladeira, para comprar uma televisão, para trocar o sofá. Pois é, o brasileiro está usando esse crédito para comprar comida. O brasileiro está usando crédito para pagar conta de luz, conta de água, aluguel, escola para o filho. Ou seja, meus amigos, o crédito deixou de ser aquilo que realiza um sonho e virou um complemento do salário. E isso
é extremamente preocupante e principalmente é muito triste. Segundo o estudo da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, a cada R$100 que entram na casa do brasileiro, quase R$30 já sai direto para pagar dívida e juros. E quando você junta isso com o que aconteceu essa semana, a coisa fica muito mais clara para você. Por quê? Porque eu te mostrei recentemente, aqui na nossa série, que as Casas Bahia acabou de entrar com pedido de recuperação judicial, fechando 298 lojas assim, ó, no estalar de dedos, em 2 dias, com um prejuízo de mais de 10 bilhões de reais apenas num único trimestre, uma dívida declarada de mais de 17 bilhões de reais. A ação das Casas Bahia despencou 80%, ou seja, virou pó, meu amigo. Tá valendo aí míseros 60 centavos por ação. E não foi somente ela. Recentemente agora, alguns dias atrás, a Marabras, uma das redes de imóveis mais conhecidas de São Paulo, também pediu recuperação judicial essa semana. Eu poderia ficar horas te apresentando várias empresas, várias gigantes que estão quebrando, estão pedindo recuperação judicial e estão metendo o pé do Brasil. Agora, conecta essas duas pontas comigo. Uma pesquisa que mostra que o brasileiro ele está usando o crédito para comprar arroz, feijão, comida. Então, me diz uma coisa. Quem é que vai comprar um sofá parcelado em 10 vezes sem juros? Quem é que vai trocar uma geladeira? Então o varejo brasileiro ele não está quebrando somente porque o povo parou de gostar de comprar geladeira e fogão e armário. Não, meu amigo. Essas empresas estão quebrando porque o dinheiro que comprava geladeira agora está comprando comida. E que os analistas estão dizendo abertamente é algo extremamente preocupante. Eles disseram que a gente está vivendo uma verdadeira epidemia de recuperações judiciais e que isso aqui é apenas o começo. 2027 vai explodir o número de empresas nessa situação, quebrando, entrando em recuperação judicial, fechando as portas. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo e, obviamente, no final você vai entender como tudo isso vai chegar e vai impactar diretamente a sua mesa.